pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós viemos aqui para falar sobre um assunto específico, que é a vida continua. Então, 2 pontos nós queremos levantar. Quais as causas do temor da morte? Por que as pessoas tanto temem a morte? E o outro ponto é, o que acontece com a gente depois da morte, depois do desencarne? Vem com a gente, vamos conversar? Desencarnar é mudar de plano como alguém que se transferisse de uma cidade para outra e no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Os 2 planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo e, se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu sensório está habilitado somente para certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. O livro O Consolador, um texto do Emmanuel. O Espiritismo traz pra gente essas informações consoladoras de que a vida não acaba após a morte. Nós chamamos a morte de desencarne, que é o quê? O sair do corpo físico, o espírito se liberta para o plano espiritual. Assim como o texto do Emmanuel fala que a morte, o desencarne, é simplesmente sair de uma cidade, como ele dá esse exemplo, né? Como se fosse se você sair de uma cidade para ir para outra, se mudar para outra cidade. Considerando então que a Terra, que o plano físico é a cidade que você está atualmente, e quando desencarnar, vai para o plano espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 936, vem falar também sobre a perda de entes queridos. E o Kardec pergunta, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Então, como que fica aquele nosso ente querido que já partiu, já morreu, já desencarnou, e aí, nosso sentimento aqui de tristeza, de angústia, sofrimento, desespero, o que isso faz com a pessoa que já morreu? Olha a resposta dos espíritos. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com eles. O que a gente percebe aqui nessa resposta dos espíritos? Que se então aquele nosso amigo, aquele nosso ente, nosso parente, alguém próximo, alguém que a gente gosta muito, que já partiu, já desencarnou, lá do plano espiritual, de onde ele estiver, ele vai sentir sim as dores que estão sendo externadas por quem ficou. Se eu começo a ficar num desespero, numa angústia, chorando, implorando para que essa pessoa volte, você não deveria ter ido, eu não vou conseguir viver sem você, todo esse desespero vai chegar até essa pessoa, esteja onde ela estiver. Como, gente? Através do pensamento. Nosso pensamento aqui, tá o tempo inteiro emanando energias. O pensamento, ele é força criadora, né? Ele é uma energia que mobiliza. E aquele espírito que tá lá, desencarnado, talvez com dificuldades, com questões para resolver, porque quando a gente sai aqui do corpo físico, a vida, ela continua, a gente sabe, e a gente continua igual que a gente era antes. Se a gente tinha dificuldades, problemas na parte moral, questões para resolver, vai continuar no plano espiritual, tem que se recompor, enfim, todo um novo mundo para redescobrir, e aí muitas coisas para fazer, mas aí tem aquela pessoa querida do coração que ficou lá na terra, vamos supor aqui, né? E que tá lá chorando, desesperada, pedindo para voltar. Isso abala aquele espírito que já partiu. E aí dificulta para que ele possa prosseguir na caminhada dele evolutiva.
Então, nessa resposta do Livro dos Espíritos, fica claro que nós que ficamos, uma mensagem importante para nós que ficamos, que a gente tem que tentar buscar manter esse equilíbrio, essa sintonia, essa fé inabalável em Deus, acreditando que não acaba aqui, que nós vamos nos reencontrar, e enquanto não se reencontra, manter essa harmonia, buscar fazer a prece, né? O melhor benefício que a gente faz para aquele que já partiu é a oração. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, a 664, em que o Kardec pergunta: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? E os espíritos respondem: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira àquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Olha só a importância da prece. Aquela pessoa que está lá no plano espiritual vai se sentir acariciado por essa pessoa que está fazendo a oração por ela. Em pensar que alguém está lembrando dela, que está sendo caridoso, generoso, que está emitindo vibrações de amor, de equilíbrio, de fraternidade. Então precisamos ser generosos, né, caridosos para com os outros, e lembrar da importância da prece, que é o que vai aliviar o sofrimento desses que já partiram. E aqueles que não estejam em sofrimento vão se sentir ainda mais com energia, com disposição, com fé em Deus para prosseguir. Céu e Inferno, no capítulo 2, tem uma mensagem com um título muito interessante, que é: porque os espíritas não temem a morte. Por que os espíritas não temem a morte, ou pelo menos não deveriam temer a morte? A gente sabe da existência da sua alma, do seu espírito, que é o quê? Um espírito imortal. Então, jovem espírita, a gente precisa ter medo da morte? Não, não precisamos ter medo da morte. O que a gente precisa é o quê? Nos prepararmos para ela. Como que a gente se prepara para a morte? Não tendo medo, vou ali pensar no meu velório e ter a certeza de que eu vou, na hora, lembrar de tudo que eu estudei. Também, lembrar de tudo que estudou. É por isso que a gente vem sempre aqui conversando, sempre estudando vários conteúdos para ir ampliando a nossa visão espiritual. Mas como que a gente se prepara para a morte? Através das nossas atitudes. O que a gente está fazendo de bom? Estamos auxiliando ao próximo? Estamos tentando mudar as dificuldades que a gente tem internamente? Tendo mais paciência, buscando tirar mais a raiva, ter equilíbrio, ser mais generoso, mais caridoso. Tudo isso é você estar preparando o seu espírito para retornar à pátria espiritual, certo? E lembrando que a gente tem uma vez por ano uma data comemorativa, digamos assim, né, em lembrança dos espíritos que já desencarnaram, que a gente possa reforçar nessa data a nossa crença na imortalidade da alma. E assim, levar por onde a gente passa a esperança, a fé, não deixar nos abalar pela tristeza. Lembrar de Jesus amoroso para com todos nós, que está sempre olhando por nós. Lembrar que existe um plano espiritual. Ter essa confiança, essa fé em Deus. E lembrar que a gente nunca está sozinho e que a gente sempre vai reencontrar aqueles que já foram. E assim, para a gente encerrar, quero fazer um convite para vocês, para que todos nós, nesse dia 2 de novembro, que é o dia dos finados, que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus. Sempre em vibrações boas, sempre em prece, lembrando daqueles que já partiram, mas com carinho, confiando em Deus, pedindo para que
essas pessoas possam ser amparadas no plano espiritual e que a gente possa levar esse bom sentimento por onde a gente passar, por aqueles que estejam sofrendo pela perda de entes queridos, que estejam em dor, que estejam em dificuldade, que a gente possa levar essa palavra de consolo e de boa esperança. Esse é o convite que a gente faz para esse dia de finados com a campanha A Vida Continua. Lembremos que a morte não existe, que é só uma passagem, que no final todos juntos iremos nos reencontrar. Sejamos mensageiros do bem, do amor e da paz. Então, para a gente finalizar esse nosso estudo, esse breve estudo, vamos de música. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos